Band News FM, uma rádio de notícias que pulsa 24 horas por dia. Bora conversar. Entrevista especial do Jornal Jangadeiro. Pois é, vamos conversar com o ministro da Educação, Camilo Santana, que já está aqui conosco desde o início do nosso jornal. Bom dia para o senhor. Bom dia, Nonato, é um prazer participar aqui do seu programa. Nós é que agradecemos. Cumprimentar também aqui o Yuri, Yuri Costa, bom dia. Cumprimentar o Pedro também. E cumprimentar todos os ouvintes e telespectadores. Também a entourage da assessoria ali, com essa menina linda que agora compõe. Nossa Letícia, querida Letícia. Eu levei uma turma boa aqui do Ceará. Que bom, e levou gente, mulheres, pedras preciosas. Uma das pastas do governo Lula que promete mudanças é a educação, todo mundo sabe, todo mundo já tem informação. O ex-governador do estado, Camilo Santana, no dia 15 de março último, eu estava lendo aqui, o senhor postou no Twitter que apostava no diálogo para a reavaliação do ensino médio. E abriu uma consulta pública, com audiências, seminários, discussões, pesquisas junto a estudantes, professores e gestores também, para debater a pauta de uma forma democrática. Como é que isso vem se comportando e portando? Olha, Lato, já houve várias reuniões, nós reunimos aí um grupo de setores da educação brasileira para definir esse debate, para discutir, fazer essa discussão. Os secretários estaduais da educação, que são os estados que executam a política. O MEC ele não executa a política, ele é o grande organizador, o grande, eu chamo até de maestro, que define as diretrizes, mas quem executa a política do ensino médio são os estados brasileiros. Então, as primeiras que eu tenho que ouvir são os estados. Então, ouvir os secretários, ouvir os professores, ouvir os alunos. Nós vamos fazer uma pesquisa agora também para ouvir alunos e professores no Brasil inteiro. Essa pesquisa começa quando? Nós estamos contratando a empresa, porque é tipo uma pesquisa mesmo nacional, tipo da Datafolha, desses institutos que realizam a pesquisa. Pesquisa bem elaborada, bem aprofundada para a gente definir. Então, eu quero o mais rápido possível, o presidente já me colocou também essa questão. O que é que nós queremos, Donato? Houve a implantação do novo ensino médio em 2018, através de medida provisória. Depois se transformou em lei para o Congresso Nacional, porque quem revoga também é o Congresso, não é não é uma decisão única do Ministério. E essa é uma discussão que desde o início dos anos 2000 vinha sendo feito, como nós temos um ensino médio mais adaptado à realidade do mundo atual, do novo mundo do mercado de trabalho, que pudesse o aluno sair do ensino médio já qualificado em alguma área, já profissionalizado. Foi uma estratégia, inclusive, que muitos estados adotaram. Por exemplo, o Ceará, nós não tínhamos uma escola de ensino médio profissionalizantes, antes do governador Cid. Hoje nós temos 140. Uma escola de tempo integral, onde o jovem, além de fazer a disciplina do ensino médio regular, ele escolhe uma profissão na área de tecnologia de informação, na área de turismo, na área de mecânica, na área do agronegócio, enfim. Então, a discussão do novo ensino médio foi dar oportunidade para adaptar a realidade do ensino médio, permitir que o aluno permaneça na escola, acabar com a evasão, diminuir a evasão, a perda que nós estamos perdendo alunos ao longo do tempo. Então, esse foi um processo. Qual foi o grande... Aí sim, na implementação, o que é que diz o novo ensino médio? Primeiro, aumento da carga horária. Uma carga horária de 800 horas por ano para 1.400, com pelo menos 1.000 horas a partir de 2022, que significa 5 horas do aluno por dia na escola. Isso demandaria ensino integral para essas... Não ensino integral, mas o ensino integral a gente considera 7 horas por dia, são 2 períodos. Mas aumentar em 1 hora o tempo em aula. Depois ele criou uma base curricular única, para a base única, porque anteriormente eram 13 disciplinas comuns obrigatórias em 4 horas, era muita disciplina para pouco tempo. Então se criou as disciplinas base e as disciplinas optativas, que seria, a gente chama dos itinerários, ou seja, a pessoa queria aprofundar mais na área de, computação, então a escola ofereceria uma disciplina nessa área,
na área de economia, na área de, enfim, ou aprofundar o conteúdo de matemática ou de língua portuguesa, enfim. Então, o conceito, ele diversifica, ele flexibiliza, ele aumenta a carga horária, isso é positivo. Qual foi o grande problema? O grande problema é que não houve o apoio nem a liderança do Ministério na implantação do novo currículo. Primeiro, não houve um bom debate. Eu era governador, me lembro que uma das crises que foram feitas é que não houve diálogo nessa construção. Depois não houve formação, preparação das escolas, da infraestrutura, ou seja, qual era a disciplina de itinerários que as escolas iam oferecer, se coloca muita desigualdade, porque enquanto a escola privada pode oferecer a disciplina, a pública ia ter dificuldade, não houve apoio do MEC, então há uma série de questionamentos que eu concordo. Então, o que foi que eu fiz? Bom, vamos convocar todos e vamos discutir, vamos ver quais são os problemas, quais são os avanços importantes, o que é que está errado, o que é que está ruim, e vamos construir e corrigir. O que o presidente quer é o melhor ensino médio possível que a gente possa implantar no Brasil. Já foi feita a audiência com o pessoal da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação? Eu já reuni com eles 3 vezes, restabeleci o fórum, que é um fórum que foi criado com várias entidades representativas do Brasil inteiro na área da educação. Eu restabeleci o fórum agora em março, recriei o fórum nas bases que era em 2016. O fórum está incluído na comissão para elaboração, para discussão do novo ensino médio. Então, eu acredito, e quem me conhece o meu estilo, é que eu acho que nós só construímos alguma política com responsabilidade, com aprofundamento, com debate, com diálogo, com franqueza e corrigindo, ouvindo os especialistas da área, ouvindo os atores responsáveis. E é isso que nós estamos fazendo, nós vamos fazer que em breve nós vamos apresentar a melhor solução e que seja uma solução construída coletivamente. Alguma divergência no que o senhor pretende em relação à proposta dos professores, dos educadores? Não, nós estamos ainda discussão, né? Então nós vamos... Há setores que defendem revogação, há setores que defendem voltar ao que era no passado, há setores que defendem que deva continuar, há setores que defendem que deve aperfeiçoar. Então vamos tentar construir um consenso do que há de melhor para os nossos jovens. O que nós queremos é um ensino médio moderno, adaptado à realidade atual, onde a gente possa garantir a frequência dos alunos, a permanência dos jovens. Nós estamos perdendo muitos jovens durante a educação básica. Você tem uma ideia, apenas 64% das jovens crianças que entram no ensino fundamental terminam o ensino médio. Ano passado, o último censo mostrou que nós tínhamos crianças e jovens na idade de estar na escola, mais de 1.043.000 crianças e jovens brasileiros fora da escola em idade escolar. Estou nem falando daquela que não terminou o ensino médio então, assim, há uma preocupação muito grande do presidente e minha de que a gente possa garantir que a gente não perca nenhum aluno, nenhum jovem, nenhuma criança no ensino básico nesse país. Isso significa também, pelo que o senhor acaba de dizer, que o senhor não pretende revogar a reforma do ensino médio. Não, quem revoga do governo Michel Temer. Quem revoga não é o Ministério, isso é uma lei, o Congresso aqui que aprovou. Então o Congresso, quem precisa revogar é o Congresso. O que eu estou propondo, se a decisão final, de qualquer forma, se a gente for fazer mudanças, vai revogar alguma coisa, vai ter mudanças, mas nós não estamos partindo do princípio, revoga tudo, para colocar o que no lugar? Eu acho que nós precisamos apresentar o que nós queremos do ensino médio, quais são as correções que nós queremos. Acho que foi importante aumentar a carga horária, acho que é importante um currículo mais flexível. Então, isso são coisas positivas. Agora, vamos tentar corrigir, aperfeiçoar, e aí sim fazer as mudanças necessárias, apresentar ao Congresso Nacional as mudanças na lei que nós queremos para garantir que haja um ensino médio de qualidade que possa atender às demandas dos jovens brasileiros. A nova política do ensino médio estabelece que os alunos devem ter 3.000 horas aula, o senhor falou agora, ao longo de 3 anos da etapa, sendo 60% da carga horária comum a todos, com disciplinas regulares. Os outros 40% são formados por optativas. São os itinerários. Itinerários. Isso também é do agrado dos estudantes. O senhor já ouviu a grande parcela dos estudantes? Porque há grandes áreas, por exemplo, de conhecimento dos chamados itinerários formados, eles também muitas vezes negam, não querem. Pois é, o problema é que quais são as opções que a escola vai oferecer?
O que é um grande problema, Nonato? Por exemplo, uma escola que ofereça 5, 6, 7 itinerários para um aluno, e uma escola só tem condições de oferecer um, que não dá opção para o jovem. Então, isso gera uma certa desigualdade. Aí a mudança não vai ser Não vai. Então, são questões que nós precisamos discutir. Eu defendo que esse é um processo importante, você ter uma grade curricular flexível. É como a gente defende o tempo integral. O modelo do tempo integral é um pouco isso, é você ter as disciplinas regulares num período e no segundo período você ter disciplinas optativas. E quem define, aqui a experiência no Ceará, quem define a disciplina no segundo período é a comunidade escolar. Né? A comunidade escolar quer uma disciplina na área de teatro, na área de música, na área de esporte, na área de tecnologia de informação, nós queremos aprofundar o conhecimento de matemática, em português. Então se constrói. É mais ou menos esse modelo. Né? O problema é que também ficou muito solto essa coisa dos itinerários. E a opção, né, de escolher, por exemplo, para aprofundar os estudos, como o senhor está falando, os itinerários do novo ensino médio não estariam na prática sendo impostos, na verdade, e até mesmo sorteado entre os estudantes das escolas estaduais do país? Isso está errado. Não dá para ficar na hora de sorteio ou imposição, ou ficar muito solto a critério. Né? Então, são correções que precisam ser feitas dentro da discussão do novo ensino médio. Então, o que nós estamos propondo é isso, um bom debate, ouvir os alunos, a pesquisa nacional vai nos dar uma noção do que... Quando é que começa? O senhor falou nós estamos contratando a empresa. Está agendando ainda o contrato da empresa que vai fazer. Infelizmente, serviço público é isso, tem que fazer a licitação para contratar a empresa que vai fazer a licitação, enfim. Próxima segunda-feira, o governo Lula completa 100 dias e parece que o presidente pediu que o senhor apresentasse isso até antes dos 100 dias. Não vai dar. Não, nós apresentamos já a criação do grupo de trabalho, já está trabalhando, já vamos fazer agora. Nós colocamos 90 dias para apresentar um resultado, um relatório, com todo o resultado, para que a gente possa com segurança, né, com evidências, né, com diálogo, a gente possa tomar uma decisão. E a decisão será tomada, eu considero, no tempo certo. Interessante que essa nova proposta de ensino médio foi aprovada em 2017, durante o governo Temer, mas já havia uma outra proposta lá no Congresso. No Congresso Nacional do atual ministro da Economia, Fernando Haddad. Vai ser aproveitado alguma coisa desse? Muitas dessas questões foram incorporadas. Né? É tanto que depois o Congresso votou a lei. Porque em 2017, o ex-presidente Temer foi uma medida provisória primeiro, né? E depois a lei foi enviada... Não houve uma discussão com a categoria interessada? Para mim, essa foi a grande falha. Não houve um debate mais aprofundado, não houve uma participação maior para a definição dessa... E o mais grave, não houve um protagonismo por parte do Ministério da Educação na implantação desse novo ensino médio. Foi de cima para baixo. Inclusive, você me conhece, Renato, sabe que a minha crítica é sempre uma crítica construtiva, não é a pessoa, mas o que aconteceu com o Ministério da Educação nos últimos anos foi uma omissão em relação à educação brasileira. Isso é reconhecido pelo próprio entidade da educação, setor da educação, que diante das discussões que estão sendo realizadas agora, eles reconhecem que foram 4 anos realmente em que todo mundo ficou... Olha a omissão na pandemia. Não houve exatamente. Enfim, então não houve diálogo, não houve participação, não houve definição, não houve protagonismo. Porque o papel do MEC é esse, é você ser o grande maestro das diretrizes das políticas nacionais. Porque quem executa na ponta é estados e municípios. Então nós estamos retomando, foi o que eu fiz nesse início de governo, foi retomar a reconstrução do Ministério da Educação, algumas políticas que foram desmontadas. Você sabe que o Programa Nacional de Alimentação Escolar, para mim, é um dos maiores programas importantes, inclusive que ajudou a combater a fome no Brasil. 6 anos sem reajuste. Nós reajustamos a merenda escolar. Para você ter ideia, o Ceará agora recebeu já esses meses 55 milhões de reais para a merenda escolar lá na escola municipal ou na escola estadual. Retomar as bolsas de iniciação científica, as bolsas de pesquisa na universidade, 13 anos sem reajuste. Nós ampliamos, foi criado novos cursos na universidade sem bolsas para professores e alunos. Nós ampliamos, né? A questão das obras, 4.000 obras paradas e inacabadas, mais de 3.600 obras com pagamentos atrasados. Nós já pagamos agora, em 3 meses do governo, o valor equivalente ao ano todo que foi pago de obras do FNDE em 2022.
2022 foi pago o ano inteiro 607 milhões, nós já pagamos agora 604 milhões em obras em andamento, creches, escolas, quadras, né, em todos os municípios cearenses. O Ceará recebeu quase 63 milhões de reais, né, e todos os municípios cearenses. Então, nós estamos tentando, primeiro, reconstruir o MEC, colocar a casa em ordem e apresentando ao presidente as prioridades para os 4 anos, que é a alfabetização na idade certa, um grande programa, a escola tempo integral e a questão da conectividade das escolas brasileiras. Nessas audiências, os conselhos estaduais de educação estão presentes? Estão presentes. Estão presentes. Tem uma pergunta aqui da nossa internauta Ila Camille. Senhor ministro, bom dia. Os pais também serão ouvidos nessa pesquisa. A meu ver, é muito importante. Ela se diz mãe de um aluno do primeiro ano do novo ensino médio e ela gostaria muito de estar entre o público que seria ouvido na pesquisa. Não, uma boa sugestão. Acho que é importante, porque a escola ela não pode ser simplesmente limitada não só ao muro escolar e a questão só dos estudantes. Os pais são importantes nesse processo, a comunidade no entorno é importante. Então, eu vou levar essa sugestão. Levar em conta a sugestão sua, viu, Ili? Falar em escola, muros escolares, fechado tal. A gente está lembrando aqui um episódio recente, lamentável, o senhor, inclusive, nas redes sociais, lamentou a violência nas escolas, que é uma prática que vem, a gente parece que absorve as coisas ruins de fora com mais facilidade do que as boas, da violência que levou à morte de uma professora. Como é que o ministro de Educação vê esse problema do bullying, de gente armada entrar numa escola, e que segurança é proposta pelo Ministério junto a uma reforma? Primeiro, Donato, eu enxergo que o que vem acontecendo no caso específico de São Paulo é um pouco do reflexo da nossa sociedade, né? Uma sociedade que nos últimos anos estimula o porte de armas, uma sociedade que tem estimulado o ódio, a violência. Então isso é um pouco do reflexo. As redes sociais, chamadas de dark web, né? Ou seja, Deep Web, que é mais profunda, né? Enfim. E, por exemplo, naquele episódio específico, havia sinais inclusive já tinha sido feita uma denúncia pela própria escola do que aquele jovem publicava nas suas redes. Aliás, eu fiquei impressionado que após acontecer a morte da professora, pessoas enaltecendo o jovem pelo fato que aconteceu. Então, isso é um problema sistêmico na sociedade, nós precisamos. Então, mas quais são alguns fatores que eu considerei? Bom, nós estamos diante de um problema, não é só específico em São Paulo, mas acontece, né? Não só, inclusive não é no Brasil não, no mundo inteiro. Mas que protocolos nós podemos estabelecer? Que ações nós podemos estabelecer? Né? Então, protocolos escolares, né? E estabelecer que as escolas possam ter um acompanhamento melhor dos seus alunos, psicológicos, o acompanhamento nas redes sociais. E é por isso que eu convidei o Ministério da Justiça. Nós estamos fazendo lá uma portaria, um grupo interministerial, o Ministério da Justiça, o Ministério dos Direitos Humanos, do Silvio Almeida, envolvendo a Secretaria da Presidência da República, porque tem a Secretaria da Juventude, porque há um problema seríssimo aí, que a gente precisa monitorar essas redes sociais hoje, que esse jovem participa hoje no Brasil. Então nós estamos tentando construir, há estudos inclusive de alguns pesquisadores, estudiosos nessa área sobre esse tema. Nós estamos convidando também para que a gente possa construir um protocolo e ações que permitam, não só a prevenção, mas que medidas nós podemos tomar. Mas, repito, Nonato, isso que está acontecendo é muito reflexo hoje da nossa sociedade brasileira. Nós estamos com o ministro Camilo Santana aqui. Se você tiver perguntas, também pode encaminhá-las pelo chat do YouTube do Jornal Jangadeiro. Aí você também pode mandar pelo 981543814. E Yuri também esteja à vontade para fazer perguntas e também ler as perguntas que estão chegando. Tem uma pergunta aqui da Isaura. Como o Ministério está avaliando a concessão de bolsas da CAPES? E se a CAPES vai manter o modelo de política de concessão de bolsas que estava sendo mantido aí pelo governo anterior? Bom, o que nós fizemos na CAPES foi uma atualização dos valores, né? Pra você ter uma ideia, nós aumentamos as bolsas de permanência na universidade em 75%.
Então, houve aumento das bolsas de permanência nas universidades, bolsa de doutorado, bolsa de mestrado, de pós-doutorado, ampliação das bolsas, aumento das bolsas de iniciação científica, enfim. Então, o primeiro ato que nós fizemos nesses primeiros meses foi a atualização dos valores, dentro do orçamento que nos permitiu fazer isso, e também ampliação de bolsas. Então, nós vamos manter essa política de não só de ampliação, de valorização, até porque mais de 80% das pesquisas que são realizadas nesse país, Donato, são das universidades públicas federais. Então, isso é importante. Um país que não investe em inovação, em tecnologia, é um país que está fadado ao insucesso, a limitações de desenvolvimento. Então, nós vamos permanecer, Isaura, com toda a política de fortalecimento e apoio a nossos, não só de bolsa de permanência nas universidades, mas também bolsa de apoio, iniciação científica e doutores e mestres nas universidades. A gente, desculpe, só para complementar isso, a gente viu muito na época do incêndio da igreja lá em Paris, a igreja Notre Dame, passando nos canais, sempre dos grandes empresários da Europa, sempre mecenas, né, incentivando as artes, incentivando a cultura, né? Por que aqui não tem tanto essa cultura, né? Sempre esperar pelo governo, sempre esperar pelo poder público para o incentivo à pesquisa, né? O incentivo à cultura, né? Por que não tem essa cultura também do empresariado, né? Incentivar também a pesquisa? O ministro tem resposta? Eu tenho. Primeiro, uma questão cultural que nós precisamos. Mas tem também uma questão que é para você me entender. O Brasil, a política de tributária em relação a patrimônio. Aí sempre espera um incentivo, né? Se for falar assim, por exemplo, o Brasil, quando uma pessoa falece, o seu patrimônio ele é taxado no máximo em 8%. E na maioria são 4%. Nos Estados Unidos, quando a pessoa acontece isso, ele é taxado em 40%. Tem países que é 50%. Então, quando você faz uma doação para a universidade, por que tem as fundações Ford, as fundações... Porque isso abate dos recursos que, em vez de ele pagar para o governo, ele investe nas universidades, investe na educação, investe na cultura, investe... Então, esse é também um ponto que precisa ser revisto no Brasil. Vou dar o exemplo do Museu Nacional. Eu visitei o Museu Nacional, que pegou fogo, que é o maior patrimônio brasileiro, né? E até hoje está lá sendo recuperado. E a previsão para recuperar o museu era 2028. Eu disse, gente, nós precisamos entregar de volta. Ele faz parte da Universidade Federal do Rio de Janeiro, belíssimo o local, a gente se sensibiliza. Eu chego até a dizer, presidente, você precisa ir lá visitar o Museu Nacional, a gente precisa garantir os recursos para terminar essa obra. E ele aliás, o último presidente acho que foi o último presidente que visitou lá, foi o Dutra, eu acho, o último presidente que visitou o Museu Nacional. Então, assim... O último foi o Dutra? Então, eu acho que... Olha, Jesus. O último que visitou o Museu Nacional lá no Rio de Janeiro. Então, 50 e pouco, né? Então... 60 anos já. E ele visitou, ficou encantado e nós queremos ver se a gente entrega esse museu ainda em 2026. É uma obra gigantesca e inclusive nós estamos estimulando que os setores empresariais possam contribuir. Só quem contribuiu agora foi o Bradesco, né? Mas muitas vezes através da lei de incentivo à cultura que tem no Brasil. Mas é um exemplo também um pouco de Notre Dame, que falta mais também iniciativas por parte do setor privado de contribuir nesse setor no nosso país. Permita um intervalinho rápido aqui para os comerciais e a gente volta também com perguntas dos nossos ouvintes, internautas, e deixando também aqui entre as metas suas, o aumento de vagas em creches, fazendo parte aí do Plano Nacional de Educação, PNE, e a priorização do modelo de escolas públicas em tempo integral, que também é um dos focos do seu sonho junto ao Ministério. Já a gente volta às 9h55. É a sociedade realmente o grande problema da humanidade. Falei ainda há pouco que entre as metas do seu ministério, o aumento de vagas em creches
Isso para seguir uma determinação que é do Plano Nacional de Educação. E também a priorização do modelo de escolas públicas em tempo integral. Como é que anda essa agenda de propostas? Primeiro, Nonato, a gente, como eu estava falando inicialmente, nós estamos tentando, nesses 3 primeiros meses, foi reestruturar o Ministério. Por exemplo, só de creche paradas e inacabadas, nós temos mais de 1.300 no Brasil. Então, a primeira coisa que nós fizemos foi as obras que estão em andamento atrasadas, botar em dia para não pararem. Nós estamos fazendo isso. Depois o presidente vai lançar agora uma medida provisória permitindo que todas as quase 4.000 obras inacabadas e paralisadas possam ser retomadas, atualizados os preços, né, renegociados os contratos com os municípios e estados. Porque você tem uma ideia, tem obra que o município está lá com 70% da obra pronta, mas como o contrato foi encerrado, ele tem que devolver todo o dinheiro corrigido para a União. Isso não existe. Então, nós vamos fazer agora é permitir que ele possa renovar o contrato, atualizar a obra e nós vamos garantir que ele termine a obra dele. Então, quais são os estados que mais estão em dívida nesse ponto aqui? Eu tenho um estado como a Bahia, estado como o Pará, tem estados que têm um volume de obras, Maranhão, se não me engano. Nós temos tudo isso por estado, por município, por tipo de obra, qual é o percentual de cada uma, né? Nós desenhamos todo esse mapeamento e propomos uma medida jurídica para poder a gente superar esse desafio. Precisa ser através de uma lei, para ser mais rápido, através de uma medida provisória. Há uma ansiedade muito grande dos prefeitos e governadores para que a gente possa ir. Estamos só aguardando uma data do presidente para que ele possa lançar. Aliás, vai ser aqui no Ceará o lançamento. Essa é a primeira vez que o presidente vem ao Ceará após a sua eleição, né, porque a gente considera que é um programa importante para retomar essas obras. Então, o Plano Nacional de Educação diz que a gente teríamos que ter até 2010, até 2024, 50% das crianças de 0 a 3 anos, todas na creche. Ainda falta 1 milhão de vagas para garantir 1 milhão e 100 mil para garantir essas vagas, de 50% das crianças. Então, essa é uma meta que a gente quer acelerar, ampliar, né? Então, esse é um dos pontos, garantir que haja creche para nossas crianças nesse país e o governo federal vai financiar. Já tem o dinheiro do Fundeb para manter lá a creche, né? Está ampliando o recurso do Fundeb. Até 2026 está havendo uma ampliação. Para você ter uma ideia, Leonardo? O aumento do Fundeb de janeiro e fevereiro, comparado com janeiro e fevereiro do ano passado, do repasse da complementação do governo federal, foi 35% a mais. Então, isso vai permitir que a gente possa ampliar as vagas de creche e as vagas de tempo integral também no Brasil. Depois, uma grande política de alfabetização na idade certa. Antes de falar do tempo integral, Leonardo, um grave problema no ensino básico é que quando uma criança não aprende a ler e escrever na idade certa, eu comprometo todo o ciclo escolar. Todo. Há uma distorção de idade séria enorme, né? E estimula a evasão, o abandono, né? A reprovação, né? Então, a ciência já mostrou que a criança, a melhor fase para a criança aprender são os primeiros anos, né, escolares. Então, a experiência que nós temos aqui no Ceará, que já está em outros estados, nós queremos transformar isso numa política nacional, com indução técnica e indução financeira por parte do Ministério da Educação. E aí precisa de uma grande articulação. Eu tenho visitado já governadores, estou empolgados, conversado com o secretário de Educação. Então, já formatamos essa política, o presidente já bateu o martelo em relação a essa política, os recursos que vão ser necessários para isso. Nós vamos ter linha de formação, linha de melhoria da escola. Ainda tem escola hoje no Brasil sem banheiro. Ainda tem escola hoje sem energia. Então, como é que eu posso exigir de um aluno que aprenda bem se a escola dele, a qualidade da escola é muito precária? Então, nós vamos fazer uma linha de financiamento para reforma de escolas também, para garantir que nenhuma escola no Brasil deixe de ter banheiro, deixe de ter energia, deixe de ter uma qualidade mínima para o aprendizado do nosso aluno. Então, essa é uma ação importante. E aí, ampliar o tempo integral no país. O Plano Nacional da Educação tinha uma meta até 2024 que 25% das matrículas da educação básica já deviam ser de tempo integral. Hoje, se você somar o ensino médio, muito por iniciativa dos estados, como nós fizemos aqui, e municípios, nós temos 15%. Então, nós temos aí uma demanda para chegar à meta de 2024, que não chegará em um ano. Nós precisamos ampliar em 10% ainda as vagas
de tempo integral no Brasil. O ideal que seria mais, mas nós estamos discutindo uma meta plausível, temos que discutir isso com secretários estaduais, governadores e prefeitos, né, para que a gente possa cumprir essa meta ou ampliar essa meta. Vai ter que ter uma indução forte por parte do Ministério, tanto do ponto de vista técnico, como do ponto de vista financeiro, como do ponto de vista de infraestrutura, porque para você fazer uma escola tempo integral, para transformar uma escola em tempo integral, você tem que ter um restaurante, você tem que ter mais sala de aula, você tem que ter mais professores, então você tem que ter mais recursos. Então, nós estamos já com esse desenho todo pronto, o presidente já também bateu o martelo. E é por isso que o senhor quer lançar uma linha de financiamento exatamente para esse tipo de unidade escolar que merece uma atenção. Nós vamos lançar um diferenciada. financiamento para reformas e melhoria da qualidade da escola e vamos lançar outra para transformar a escola em escola tempo integral. Digamos que eu tenho uma escola aqui no Ceará e que ele hoje é só regular tempo normal. Eu quero ampliar ela para tempo integral. Como nós fizemos? O que é que precisa fazer na escola? Precisa fazer uma cozinha, precisa ampliar o restaurante, precisa ampliar mais 2 ou 3 salas de aula. Enfim, é esse tipo de reforma nós vamos financiamento, ou precisamos construir uma nova escola. Então, cada estado vai fazer o seu desenho para que a gente possa fazer o planejamento dessas ações, né, e dentro dos recursos orçamentários disponíveis pelo Ministério da Educação. E o terceiro ponto, Donato, o presidente, nós vamos trabalhar para isso, para garantir que todas as escolas públicas do Brasil, até o final do seu governo, estejam conectadas com a internet, mas não é internet qualquer não, internet com funções pedagógicas, que permita abrir um vídeo, fazer uma aula virtual, né, e que tenha equipamentos dentro da escola, que o aluno possa ter acesso a um computador, que o professor possa ter acesso a um computador. Para atender a tudo isso é necessário uma estrutura fundamental. Nós já fizemos todo um levantamento, isso vai ser uma parceria que nós estamos fazendo com o Ministério das Comunicações, já levantamos tudo. Qual a capacidade de cada escola, qual a velocidade da internet de cada escola, qual é a escola que não tem internet, qual é a escola que não tem energia, qual o nível de internet que tem, qual é a escola que tem laboratório de informática, qual é a escola que não tem, que a internet só apoia a administração da escola. Modelo, por exemplo, do Instituto Técnico de Educação, IFCE, estou lembrando aqui, não seria tão satisfatório também para se empregar para uma pessoa que esteja fazendo o ensino médio e dizer assim, eu quero aprender uma atividade aqui e a escola já deter essa função? Não, os Institutos Federais de Educação é um grande modelo que nós queremos ampliar, não só a oferta de vagas no ensino médio, mas também os campi de institutos federais. Há uma meta estabelecida para todas as cidades, de determinado porte, ter um campus do Instituto Federal. E é exatamente, Donato, a discussão do novo ensino médio é como você garante uma oportunidade de capacitação e profissionalização para esse jovem. É porque muitas vezes termina o ensino médio e você não sabe nada. E é exatamente... Mas tem uma atividade onde você diz assim, não, eu estou habilitado nessa atividade, isso aqui já me garante pelo menos um que trabalho. O modelo que o Ceará implementou, eu posso sempre lembrar disso, antes de 2007, nós não tínhamos uma escola profissionalizante do Estado, não estou falando dos institutos federais não. Hoje nós temos 140. Essa escola permite exatamente que o jovem faça o ensino médio regular pela manhã e se capacite e se profissionalize durante o período da tarde. Eu quero me profissionalizar em contabilidade, quero me profissionalizar na área de mecânica, na área de eletrônica, na área de computação, na área de turismo, né? Então essa rede de escolas profissionalizantes que nós temos no Estado é um desses modelos que nós defendemos que seja o novo olhar do ensino médio no Brasil, que garanta a oportunidade voltada para o mundo do trabalho, para o jovem brasileiro. Dá um exemplo, Donato. Hoje a evolução da tecnologia é tão grande que um operador de máquina lá no agronegócio do Centro-Sul, do Centro-Oeste brasileiro, hoje em dia, antigamente era só um operador, só saber dirigir uma máquina. Hoje não, é tudo computadorizado. Você tem que hoje falta profissional capacitado nessa área do mercado de tecnologia de informação. Hoje tem, e quem entra nessa área, aliás,
estão sendo chamados para ir trabalhar no Canadá, na Austrália, né? Então, nós precisamos focar qual é a demanda hoje que o Brasil precisa na formação da qualificação de profissionais. Então, focar nisso. Aí nós estamos tendo advogado demais, nós estamos tendo enfermeiro demais e de menos profissionais que hoje são demandados pelo mercado de trabalho. Aliás, o Dalai Lama falou isso, olha, já chega de tanto doutor, de tanta coisa que está precisando. O mundo precisa de alguém realmente que se capacite a não ficar fora do mercado por conta das transformações. Transformações que o senhor falou aqui, que me levam a pensar, o professorado também precisa ser levado em conta. Sem dúvida. Porque tudo muda a todo instante. O meu professor, um professor de 5 anos atrás, hoje ele precisa estar se reformando dentro de uma estrutura tecnológica, porque senão ele não vai capacitar os alunos. Nós temos duas coisas, chamada a qualificação permanente, e para isso eu já aumentei agora em 54% as bolsas de qualificação, formação de qualificação permanente dos professores no Brasil, que é o chamado PIBID. Eu quero lançar mais 100 mil bolsas no próximo ano. Como você disse, o professor precisa sempre estar permanentemente se qualificando. Mas tem um outro grave problema, Nonato, que nós apresentamos semana passada, que é o resultado do ENAD, que avalia o resultado da formação inicial dos professores. De 17... Qual é esse resultado que o público às vezes nem conhece? De 17 licenciaturas, matemática, pedagogia, física, português, etc., a nota de 1 a 10, a nota foi abaixo de 4,5. Todos. Abaixo da média. Para você ter uma ideia, a avaliação da formação no curso de pedagogia, estou falando das universidades públicas federais, estaduais e privadas. A média do curso de pedagogia, por exemplo, foi 3,6 de 10. Então, nós estamos formando mal os nossos professores que estão indo para o ensino básico. Então, foi o que nós fizemos. Eu convidei os representantes das universidades públicas federais, estaduais e privadas. Gente, apresentei com eles os resultados, a responsabilidade. Nós precisamos chamar o feito à ordem e ver o que nós precisamos mudar para garantir. Agora, 76% desses cursos de pedagogia à distância. Então, precisamos... Eu já ia perguntar, não tem muita universidade, não tem muita A grande maioria dos cursos que não? são ofertados hoje são EAD. Não que eu seja contra EAD. Nós precisamos ter um curso à distância de qualidade. Né? Em todas e qualquer área que seja oferecida. Então, esse é um dos pontos que precisa ser central em qualquer mudança no Ministério, a formação dos nossos professores. Esses cursos não poderiam ser passados por uma revisão, uma avaliação, e o próprio Ministério dizer que, olha... Mas o papel do Ministério é esse. Infelizmente, nós temos lá uma Secretaria de Regulação e Avaliação do Ensino Superior. Então, nós estamos reestruturando para que ela realmente cumpra o seu papel. Se o curso não está com qualidade... Ou se muda ou se fecha o curso. Mas devia denunciar também, exatamente para que alunos não procurassem. E acho até que nós temos que aproveitar as notas que são dadas para os cursos pela CAPES. O curso que é nota 4, que é nota 5, que é nota 3, para que a população entenda a qualidade e tenha um mínimo de qualidade de nota para que esses cursos possam funcionar no Brasil. Estou encerrando aqui essa boa conversa, mas gostaria que você desse conte algo que vai acontecer nos próximos dias, nos próximos meses, em primeira mão aqui para o resto do país que está nos acompanhando. Só para dizer, primeiro para os cearenses, que em breve o presidente estará aqui no Ceará para a gente poder anunciar o programa de retomada de todas as obras inacabadas e paralisadas no Brasil. São praticamente mais de 4.000 obras e a meta é que a gente possa entregar essas obras o mais rápido possível. Todas as condições nós vamos dar para os prefeitos e governadores terminar as obras para entregar para as creches, escolas, do nosso país. Nós vamos também apresentar, Nonato, uma proposta para o FIES, que é o financiamento estudantil. E essa é uma das cobranças que eu recebo constantemente nas redes sociais dos jovens. Fizeram uma mudança em 2018 que eu considero que transformaram o programa num programa social para um programa financeiro. Né? Então, hoje... os alunos têm dificuldade de acessar 100% do financiamento do curso, e tem dificuldade, por exemplo, no curso de medicina, o financiamento hoje ele não cobra a prestação da faculdade. Então, às vezes, o aluno já entra na faculdade no primeiro ano endividado. Então, nós estamos revendo tudo isso, infelizmente, burocratizaram demais o FIES. Vai ter alteração do Enem?
Para esse ano, não. Nós vamos, inclusive, discutir primeiro como é que vai ficar o ensino médio para discutir se teremos mudança ou não para 2024. Mas para esse ano o Enem se permanece da mesma forma atual. Então, são discussões, tem muitos desafios, muito trabalho pela frente. Eu estou empolgado, acho que nenhum país cresce, desenvolve se não for através da educação, Nonato. E nós precisamos transformar apenas de um discurso mas em prática numa mudança real que possa garantir que as gerações futuras possam ter uma oportunidade no nosso país. E eu estou muito empolgado, o presidente Lula tem colocado a educação como prioridade, estamos com uma boa equipe, um time bom, e vamos fazer o máximo possível para a gente poder colaborar para melhorar a educação pública e a educação no geral do nosso país. Boas vibrações para o seu trabalho. Agradeço e deixar um abraço fraterno sempre a meus irmãos cearenses, a quem eu sou muito grato pelas oportunidades que sempre me deram. Se hoje eu estou nessa posição, é grato às oportunidades que o povo cearense me deram de ajudar a construir não só o Ceará, e agora ajudando a construir o Brasil. Um abraço. São 10h12. Obrigado, Camilo.